E eu creio que Deus está chamando a gente para um lugar mais alto. Isso vai exigir de nós uma entrega maior. Mas isso é uma boa notícia, porque cada novo nível que Deus te chama, o preço do passaporte de acesso é tudo que você viveu até aqui com Ele, porque Ele tem coisas novas para você viver com Ele a partir daqui. Você crê nisso? Diga amém. Então o que funcionava não funciona mais, tem coisas que fluíam não vão fluir mais. Por quê? Porque novos níveis, novos tempos. E eu creio que Deus está chamando a gente como igreja para um lugar de maturidade, de santidade, de temor. Você crê nisso? Diga amém. Eu comecei há 2 semanas atrás uma palavra que está se tornando quase uma série sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. A gente chama de frutos, mas na verdade a Bíblia chama de fruto, é um só. A carne tem muitas obras, o Espírito tem um fruto. E ainda assim ele carrega tudo que a gente precisa. O fruto do Espírito está diretamente ligado à bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, quanto mais eu usufruo do fruto do Espírito, mais parecido com Jesus eu me torno. E é interessante porque quando a gente começa a ler sobre as obras da carne, a gente percebe que se a gente não vigiar, a gente acaba voltando para esse lugar que Jesus já nos tirou. A salvação, ela acontece pela graça mediante a fé, mas a santificação, ela é gradual e ela precisa ser constante. A Bíblia fala sobre o sangue de Jesus como algo que nos dá acesso à redenção, mas a Bíblia fala sobre as águas, que são a palavra de Deus, como uma ferramenta de purificação. Você está comigo? Diga amém. Ou seja, o sangue te deu acesso e te reposicionou, as águas te mantêm puros. Pastor Márcio diz que santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. E a Bíblia usa justamente essa dinâmica, ela fala justamente sobre isso. Como nos tornamos santos? Sendo lavados pelas águas de Deus. A palavra de Deus, muitas vezes, em vários momentos da Bíblia, ela é representada por essas águas, águas purificadoras. E é por isso que eu quero te convidar a ir para um lugar mais alto. O que Deus tem para nós não é nos satisfazermos com a ideia de sermos membros de uma igreja. O que Deus tem para nós é vivermos a plenitude daquilo que só um filho de Deus pode viver. Você está comigo? Diga amém. Você foi chamado para ser completo. Não há falta em Deus, não há falta no reino de Deus. Não é para ter falta em nós. Quando declaramos que Cristo é suficiente, significa que tudo que estava vazio foi preenchido, tudo que estava quebrado foi restaurado, tudo que estava desalinhado foi alinhado. Alguém está comigo? Diga amém. Gálatas 2,19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, e não pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Paulo está dizendo: olha, agora eu vivo para Cristo. Não sou mais eu quem vive. Ele assumiu o governo, ele assumiu o controle, ele assumiu o lugar principal, ele assumiu o centro. Então eu vivo para Ele, eu vivo com Ele. As minhas promessas começaram nele, se sustentam nele, vão se cumprir por causa dele. Ele assumiu a centralidade. Paulo está dizendo: olha, eu vivo na carne, mas eu vivo pela fé. E existe uma diferença muito grande. Enquanto estamos aqui, estamos na carne, mas vivemos pela fé. Vivemos por algo superior. Aquilo que nos move não é o que nos movia. Aquilo que nos preenche não é mais o que nos preenchia, porque as coisas velhas ficaram para trás e em Jesus tudo se fez novo. Parece simples, às vezes a gente passa por essas afirmações de forma tão rápida ou se tornou tão trivial que a gente esquece da profundidade delas. Irmão, olha para mim. Se as coisas velhas passaram, não dá para sentir o que eu sentia antes, pensar como eu pensava antes, fazer o que eu fazia antes. Estava compartilhando hoje pela manhã um desafio que a gente viveu quando eu assumi a igreja aqui em Alfa, uns 8 meses atrás. Algumas pessoas que faziam parte da igreja antes, algumas pessoas até que faziam parte da liderança antes, algumas não entenderam ou não aceitaram a visão, e aí ao invés de se submeter, preferiram criar grupos paralelos. A gente viveu um fenômeno aqui em Alphaville, que você tinha um grupo do Music e tinha um grupo do Music paralelo. Você tinha um grupo de voluntários e um grupo de voluntários paralelo. Você tinha um grupo do Carisma e um grupo do Carisma paralelo. Mas quando a gente vai para a Bíblia fala sobre quais são as obras da carne. Uma das obras da carne, por exemplo, são facções. O
que é uma facção? É um corpo dividido. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. A palavra, inclusive, divisão, na etimologia dela, o que significa divisão? Significa duas visões. É por isso que só dá para ter um Senhor sobre o corpo, que é a igreja. O Senhor da igreja é Jesus. É Ele quem manda, é Ele quem lidera, é Ele quem direciona. Você está comigo? Diga amém. É por isso que só dá para ter um Senhor na sua história. Ou Ele é o centro da sua história, ou você é. Ele não vai dividir espaço. É por isso que só dá para ter um anjo na igreja. Ou o pastor está ouvindo dos céus algo, ou então está tudo errado. No momento que Deus precisa usar alguém que não é o anjo da igreja para direcionar a igreja, existe uma quebra de hierarquia. Não é assim que o reino se movimenta. Por que eu estou falando isso? Pastor, você está dando alguma indireta? Não, eu estou falando abertamente e sendo muito vulnerável sobre algo que a gente enfrentou e venceu alguns meses atrás, para deixar claro que o fato de estar numa igreja não significa que nós estamos livres das tentações de nos movermos pelas obras da carne. Olha o que Jesus diz para Pedro. Pedro, quando você se converter, ministre também aos seus irmãos, quando você se converter, a gente precisa ter um entendimento, irmão, que todos os dias nós somos tentados a nos mover por algo diferente daquilo que Jesus nos chamou para nós nos movermos. E se a gente não estiver atento, sem perceber, a gente vai abaixando a guarda, a gente vai diminuindo a nossa régua. A gente vai começando a aceitar coisas que no início da jornada a gente não aceitava. Vamos ser sinceros, tem piadas que quando a gente era novo convertido a gente nem aguentava ouvir. Depois de um tempo a gente começa a rir junto. Assuntos, lugares, pessoas. Irmão, se nós morremos para o mundo, nós precisamos entender que estamos num lugar de santidade e pureza que é diferente do lugar que estávamos. Você está comigo? Diga amém. A religião, quando trata desse tema, normalmente nos coloca num lugar em que a gente tem que fazer algo. Você tem que se limpar para vir, você tem que fazer para vir. Não. O Evangelho, ele é a compreensão de que o homem não pode fazer nada por si mesmo, mas Jesus pode. Então, enquanto a religião diz, faça, Jesus fala, vem para mim, filho, eu já fiz tudo o que você precisa. Eu te santifico, eu te lavo, eu te renovo. Enquanto a religião diz, você precisa fazer, o Evangelho, Jesus está dizendo, eu já fiz por você. O homem não pode limpar a si mesmo, mas Jesus pode. Então o Evangelho é a boa nova do céu. Qual que é a boa nova do céu? Havia uma separação entre a criação e Deus, mas Jesus construiu um caminho de volta para casa. Fomos separados de Deus, nos tornamos inimigos de Deus pelos nossos pensamentos, mas glória a Deus pela vida de Jesus que nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício vivo. Alguém está comigo? Diga amém. Por que eu estou falando sobre fundamentos básicos da fé? Porque se a gente não tem nenhum básico, a nossa jornada de fé não se sustenta. Os fundamentos básicos são como a fundação de uma casa. Jesus diz que um homem que construiu uma casa sem fundamentá-la sobre uma rocha, quando os dias maus vieram, a construção dele não permaneceu. Não fala sobre uma construção sobre a rocha, mas fala sobre uma fundação sobre a rocha. A questão não é só sobre aonde estamos construindo, mas fundamentados em que nós construímos. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Então Paulo está dizendo, olha, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Ou seja, Ele assumiu o governo, Ele assumiu o controle. Então as obras da carne, elas não fazem mais sentido, porque quem eu era não existe mais. Morreu quem eu me tornei, para poder nascer quem Deus sempre quis que eu fosse. Olha o que diz a palavra sobre obras da carne e o fruto da fé. Gálatas 5,16 diz assim, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, que a Bíblia também chama de rebeldia, tem o mesmo poder e as mesmas consequências, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não, de verdade, se for para Jesus, você pode celebrar no seu lugar. A palavra já é um pouco difícil hoje, se a gente não celebrar. Como a gente tem falado aqui, irmão, cair no Espírito é fácil, difícil é andar no Espírito. Mas é para esse lugar que Deus nos chamou. Deus nos chamou para andarmos no Espírito. Deus nos chamou para vivermos a plenitude. Deus nos chamou para estarmos no lugar mais alto. Uma das perguntas que a gente como pastor mais recebe, principalmente nas redes sociais, é perguntas do tipo: pastor, isso aqui é pecado ou não é? Eu posso isso ou não posso? Isso daqui me leva ao inferno ou não leva? O Francis Chan, eu não lembro qual que é o livro dele, eu não lembro se é o Deus Esquecido ou Louco Amor, mas tem um dos livros dele que ele fala que uma das maiores crises dessa geração é que estamos mais preocupados em não ir para o inferno do que estarmos com Deus. Quando a gente pergunta qual é o limite para que eu não vá para o inferno, a gente está dizendo: eu não quero estar necessariamente na posição que Jesus me colocou, no lugar mais alto, mas eu quero saber qual que é o lugar mais baixo que eu posso estar sem me perder. É como alguém que ao invés de perguntar como eu posso prosperar financeiramente, pergunta como que eu posso pagar os juros do cheque especial sem isso me afetar tanto. É como alguém que ao invés de perguntar como eu posso ter um casamento glorioso, como é que eu faço para pelo menos não me divorciar depois de alguns anos de casado. A analogia, ela pode parecer infantil, mas é exatamente assim que muitos de nós estamos vivendo. A gente só quer saber qual que é o limite mais baixo para a gente não se perder, mas não é nesse lugar que Deus nos chamou para estar. Deus nos chamou para estarmos nos lugares mais altos, onde Ele já nos estabeleceu. Alguém está comigo? Diga amém. Fidelidade de Deus e a bondade, a generosidade de Deus. Olha o que a Bíblia diz: nós não pediremos emprestado, mas emprestaremos às nações. Em todo tempo, o contraponto que o Evangelho faz, que a Bíblia traz, é para falar que você não vai estar num lugar baixo, mas num lugar alto. Você não vai estar num lugar em que você depende, mas você está num lugar em que você transborda. A gente sai desse lugar que está com o pires na mão pedindo algo, e a gente se enxerga como alguém que Deus estabeleceu como fonte. Você é uma bênção, você é um milagre, você é um canal de graça, você é um filho de Deus, você é um canal de favor.